Então, bem-vindo você, meu irmão, minha irmã, para esse estudo bíblico, nessa live tão importante, que é justamente essa live bíblica sobre o Cântico dos Cânticos, é o livro da Bíblia que pertence ao grupo dos livros sapienciais. Vou começar a cantar uma música para vocês entenderem, né, o que é o livro dos Cânticos dos Cânticos. Quem conhece essa música? É o amor que mexe com minha cabeça, me deixa assim. Pois é, minha gente, nós vamos falar do Cântico dos Cânticos. O Cântico dos Cânticos é um livro de poemas musicalizados, né? Certamente alguém cantou, mas se não cantou, certamente alguém declamou. Então, o livro dos Cânticos é um livro que tem vários poemas, vários pedaços de poemas, como essa música do Zezé de Camargo e Luciano, É o Amor. E nós temos tantos cantores e cantoras, né, que, né, fala-se de uma forma do amor, de uma forma tão poética, tão encantadora, né? Eu falei essa do Zezé de Camargo e Luciano, porque com certeza você conhece essa música. Você conhece, tem tanta música do Roberto Carlos, tantos outros cantores, né, populares aí do nosso país que nós conhecemos, né, que expressa o amor de uma forma tão bonita. Assim é o livro dos Cânticos dos Cânticos. Nós vamos fazer o aprofundamento, né, do livro dos Cânticos dos Cânticos. Embora, né, seja, né, o mais belo e poético livro do Antigo Testamento, nós começamos dizendo assim, né, é o mais belo, né, o poema do Antigo Testamento, o Cântico dos Cânticos é também o mais desconhecido, minha gente. Você sabia disso? É o mais desconhecido. Quem sabe é o mais, vamos dizer assim, mal entendido em toda a Bíblia. Tem pessoas que têm resistência de ler esse livro, de compreender esse livro até hoje. Né? Todos ficam assim, fascinados com a sua leitura, mas muitos, né, recuam assustados. Pelo amor de Deus! Né? Esse livro está falando de transa, esse livro está falando de beijos, esse livro está falando o que isso tem a ver com a Bíblia. Tem gente que até diz isso, o que esse livro tem a ver com a Bíblia? Né? Não pode ser, não está falando de Deus. Né? Alguém até disse isso para mim, não pode estar falando de Deus, né? Porque está falando do homem e da mulher. Né? Olha, né? Tem muita coisa interessante aqui. Então, olha, esse livro, ele trata da maior e da mais concreta, sublime experiência, né, que os seres humanos podem ter na vida, que é a experiência do amor. Está entendendo? É por isso que esse livro fala do amor, porque ele trata, né, de algo muito nobre, mais sublime da pessoa humana. Imagine se você não ama, se você não é amado, nós não conseguimos viver. Então esse livro vai tratar do amor, tá? E ainda, né, ele é colocado entre os livros sapienciais. E o livro, né, sobre o amor se torna, então, portanto, uma escola de sabedoria. Né? Quando se fala nesse livro, né, se fala sobre o amor, ele quer mostrar para todos nós que, falando sobre o amor, você pode aprender muito. O livro se torna uma escola de amor, né, para todos nós. Agora, quem que é o autor? Quem que escreveu esse livro? Quem escreveu esse livro? Né? Talvez você deve estar perguntando aí quem é que escreveu esse livro. Se você pegar lá o capítulo 1, versículo 1, vai dizer que foi Salomão. É Cântico dos Cânticos de Salomão. Mas nós sabemos que, né, o texto, né, diz que o rei Salomão é o seu autor. Mas certamente é uma ficção, tá, minha gente? É uma ficção literária, pois vários, né, indícios mostram que o livro foi escrito, né, muito tempo depois. Salomão já estava morto muito tempo depois, porque esse livro foi escrito mais ou menos no ano 400 anos antes de Jesus. Então, o Cântico dos Cânticos foi escrito no ano 400 anos antes de Jesus. E o rei Salomão, você sabe que viveu, né, quase 1000 anos, né, antes de Jesus. Então, ele já tinha morrido muito tempo, né, quando foi escrito. Agora, nós já sabemos, já falei em outras lives para vocês, né, por que os livros da sabedoria, a maioria, são dedicados a Salomão. Porque Salomão montou uma escola, né, de sabedores, né, de sábios, e ele incentivou muito isso. É por isso, então, que a maioria dos livros desse bloco sapiencial é dedicado a Salomão, né? Porque, imagine, né, o Salomão que escreveu, né, ninguém vai recusar, todo mundo vai acolher, todo mundo vai aceitar, tá bom? Se você pegar lá o primeiro livro dos Reis, capítulo 5, versículo 12, diz assim, né, que Salomão ele compôs 1005 cânticos
Talvez não tenha ele, né, mas a escola sapiencial, né, que ele, né, patrocinava. Então, Salomão, quando ele viveu, ele patrocinava uma escola de sábios. Então, né, por isso que fala que ele escreveu 1005 cânticos, né? Mas na verdade não foi ele, né? Foi a escola que ele patrocinava, né, que escreveu. E aí tá aí, talvez, né, tem aí, foi um grande autor, vários autores que escreveram, mas, né, se dedicou, né, dedicou então esse livro ao rei Salomão. Isso é importante que você saiba, tá? Não foi Salomão que escreveu o livro Cântico dos Cânticos, mas foi algum sábio, né, alguma pessoa, né, que, né, dedicou-se a ele, né, porque eles, né, seriam, né, um nome, né, né, reconhecido, né, como o homem mais sábio do mundo, enfim, tá? Agora, o Cântico dos Cânticos, ele tem mais um aspecto de coletânea, minha gente. Ou, né, uma antologia de pequenos poemas, quando eu te disse, né? Então, o livro do Cântico dos Cânticos, né, é um livro de pequenos poemas, né, que fala do amor, né? Que fala do amor. Então, você precisa ter isso bem presente aí, né? E nós vamos tentar falar cada um desses poemas, né? Então, ele fala apenas... lembremos, portanto, que o livro ele quase não menciona o casamento, não fala o casamento como nós conhecemos agora, né? Talvez seja essa uma grande dificuldade, porque ele fala do amor de um homem e de uma mulher, mas não fala em casamento, né? Em aliança, né? Como é defendido pela própria Bíblia e que nós também, enquanto religião, né, defendemos, né? Agora, ele fala apenas, né, de um homem e de uma mulher que se amam e pretende apenas celebrar o mistério do amor. É isso aí, né? Pretende celebrar esse homem e essa mulher, né, que se amam de uma forma extraordinária, intensa, e querem celebrar isso. Querem celebrar o amor. Esses poemas, essa coletânea de poemas, né, que tem aí no livro dos Cânticos, né? Então nós vamos deter, né, sobre, né, as canções populares de amor, né, que o nosso povo canta. E aí descobrimos então a experiência do mistério do amor. Por isso que eu comecei cantando comecei nessa live de hoje cantando essa música. É o amor que a maioria de nós, eu, você, né, de uma certa forma, nós já cantamos essa música e tantas outras. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim. E aí vai, né? Quer dizer, o amor toca na cabeça, no coração, no sentimento, no espírito, e vai, né? E o Cântico dos Cânticos é essa coletânea, né, de poemas que celebram, né, que um homem e uma mulher querem celebrar o amor. Bom, para avaliar, né, corretamente o significado do cântico, nós precisamos, né, examinar um pouco o contexto em que se deu a redação final desse livro. E eu já disse para vocês que a redação final, né, está lá pelo ano, né, 400 antes de Jesus Cristo, né? E aí a pergunta é, o que estava acontecendo? O que estava acontecendo no ano 400 antes de Jesus Cristo? Vamos lá então? Preste atenção aí do que estava acontecendo nesse ano, né? Estamos então em plena dominação do Império Persa. Quem dominava Israel, quem dominava o mundo da época era o Império Persa, que submeteram então o Império Babilônio. Então, em 539, né, a Pérsia toma o poder da Babilônia e eles, então, né, o Império Persa toma o poder, né, do mundo, vamos dizer assim, né? E no ano 538 a.C., o rei persa possibilitou os exilados que estavam na Babilônia a voltarem para suas terras. Então, eles voltaram para suas terras, ou seja, e aí, nesse modo, né, os israelitas, né, que estavam lá na Babilônia, que agora está sob o domínio pérsico, né, eles retomam para Israel. Né? Então, isso está acontecendo. Né? Voltando do exílio, a liderança nacional dos judeus, né, cai nas mãos dos sacerdotes. Nós falamos isso, né, no livro passado, no livro do Eclesiásticos, né, que passam a reestruturar tudo em torno da lei e do templo. Né? Então, tudo estava regulamentado ali em torno da lei e do templo. Né? Eles estavam querendo voltar a todos aqueles ensinamentos que eles, né, tinham antes de serem exilados. Né? Com isso, então, em especial, né, a atenção é dada à lei da pureza. Preste bem atenção, porque isso aqui é muito importante. Né? Então, para você participar do templo, né,
né? E também para que você seja um bom israelita, um bom judeu, então você precisa estar purificado. E aí então se concentra muito, né, na purificação que está escrito lá no livro de Levíticos. E os principais, então, há dois motivos, então, para que eles, né, pegam essa visão e querem reorganizar o povo dentro dessa visão, né, de purificação. O primeiro, então, era, né, segurar a separação dos estrangeiros, principalmente das mulheres. Eles não queriam, né, ficar misturados. Quem é estrangeiro, quem não é israelita, quem não é judeu, né? Então, principalmente as mulheres, que, né, os homens tinham casado com mulheres estrangeiras, então vamos fazer a pureza, vamos limpar tudo, né? Não queremos aí a presença dos estrangeiros, vai quem é estrangeiro. E o segundo motivo, né, foi visada, né, então, a estratificação da sociedade judaica, em termos de puro e impuro. Ou seja, o que seria isso, né? Quem estava mais perto ou mais distante de Deus. Então, quem estava mais perto de Deus era mais puro. Né? Então, os mais puros, aquelas pessoas que queriam se purificar, então era para estar mais perto de Deus. Quem não estava, né, purificado, não estava perto de Deus. Então, são esses dois motivos. Né? Então, o controle era feito, né, pela lei e pelo templo. Então, olhavam, né, o que Moisés tinha escrito, tinha deixado escrito, né, e o que o templo também falava, né, os sacerdotes, né, comandavam isso. Então, para ter acesso ao culto, né, no templo, a pessoa devia estar, então, em dia com a exigência da lei, né, e caso contrário, deveria, então, oferecer sacrifício, ou seja, as ofertas no templo, a fim de purificar. É por isso, então, que nós, no tempo de Jesus, né, nós vimos aí na Sagrada Escritura, né, se você tivesse pecado, você tinha que levar, né, um animal de expiação, né, para que você se tornasse puro. Entenderam? Entenderam? E isso tornou-se um grande comércio, porque, na verdade, né, as pessoas que moravam longe não tinha como levar um animal, então tinha que comprar lá no templo. E aí, é claro, gente, né, os animais eram vendidos caro, né? Agora, e eu que não tenho condição de comprar? Como eu vou poder estar puro? Então você não ficava puro. Portanto, se você não ficava puro, também você não poderia frequentar o templo. Estão entendendo? Entendendo aí? Isso é importante nós entendermos, tá? Isso estava acontecendo no ano em que foi escrito esse livro. Então, o principal atingido nessa época, né, que tudo estava voltado, era justamente o corpo, né? Mas principalmente o corpo da mulher. Principalmente o corpo da mulher, porque, né, até a maternidade da mulher, né, se você ler lá o livro de Levítico, né, e se você também ler, né, o Lucas, você vai ver que a mulher, depois que ganhasse uma criança, ela tinha que se purificar, porque tinha tornado impura. E não somente isso, né, a menstruação da mulher também era vista como impureza. Então, as mulheres, principalmente, né, estavam sempre em dívida com a lei e com o templo. Né? Elas iam ficar mais ou menos de acordo com a lei e com o templo quando, né, viria a menopausa, depois dos 40 anos. Então era muito duro, né, para as mulheres nesse tempo. Tá? Agora também, para os homens também era algo muito, muito difícil, porque se eles tivessem, por exemplo, né, uma poluição, né, involuntária, era considerado também como impuro. Estava impuro. Né? E aí, portanto, tinha que oferecer um animal em sacrifício para purificação, para expiação dos seus pecados. Estão entendendo? Então, desse modo, o templo e os sacerdotes se apoderavam assim do corpo do povo, né, subjugando e explorando. Então, o corpo era sinal de exploração para arrecadar dinheiro, minha gente, nesse sentido. Né? Porque eu estou impuro, e aí então eu preciso oferecer então um sacrifício. Como é que eu estou impuro? Né, se vem a minha menstruação, eu me torno impuro. Né? Se acontece a poluição involuntária, também me torno impuro. Né? Se eu ganho uma criança, me torno impuro. E então, dessa maneira, né, o templo se torna, né, um verdadeiro, né, vamos dizer assim, né, o comércio, porque as pessoas têm que ir lá e oferecer o sacrifício, ou comprar os animais lá no templo, enfim, né, para se tornarem puros. Isso é importante nós compreendermos. Isso estava acontecendo no ano 400, quando o povo voltou, né, do exílio da Babilônia. Tudo isso acontecia num tempo muito difícil, em que os repatriados, né, estou embolando a voz aqui, que estavam voltando, né, do exílio da Babilônia, estava, gente, né,
totalmente numa pobreza imensa, né? Então eles tinham que começar a arranjar a vida, né, com cara e coragem, para reconstruir a sua própria vida, para reconstruir o seu patrimônio e ainda, sobretudo, a sobrevivência econômica. Porque lá estava exilado, no exílio da Babilônia. Quando voltaram para o Israel, não voltaram com dinheiro nenhum, não. Voltaram sem nada. Então era muita exploração e muita dificuldade para se viver, né? Então o desânimo era muito grande. E o único estímulo que eles tinham, portanto, era a fé. Mas até mesmo a fé era controlada e explorada. Para você frequentar aqui esse ambiente, você tem que, né, se purificar. É nesse contexto, então, que devemos então avaliar o sentido do cântico dos cânticos. A sua ênfase na beleza e grandeza do corpo, né, liberta as pessoas das cruéis exigências da lei da impureza. É isso aí, né? Por isso que nós vemos, então, esse livro totalmente voltado para a beleza masculina e para a beleza feminina, de uma forma mais geral ainda, né? Ali, né? Para justamente libertar, porque tudo era muito, muito difícil, né? Tudo se tornava impuro, né? Aí vemos aí um grande grito, né? A liberdade do próprio corpo, né? Do homem e da mulher. Né? Aí a maioria dos poemas são colocados na boca da mulher. Não sei se vocês notaram quando você estava lendo. É ela quem toma a iniciativa. Né? Portanto, podemos dizer que o livro do Cânticos dos Cânticos é um grito de libertação do sexo feminino, tá, minha gente? Né? O livro do Cânticos dos Cânticos é um grito de libertação do sexo feminino numa época muito opressora, em que o corpo, né, da mulher era visto como sinal de impureza. A sua fé no amor é uma libertação do legalismo, né, que chega a impedir a experiência de Deus. Né? Ela era proibida, né? A mulher era proibida de ir ao templo, né? Principalmente para os mais pobres, aí que se tornava mais difícil ainda. Né? Então, portanto, o Cântico dos Cânticos recorre ao amor, à mais universal experiência humana, né, para dizer que o amor é uma faísca de Javé. Veja bem, lá no finalzinho do livro, né, no capítulo 8, versículo 6, né, vai dizer que o amor é uma faísca de Javé. Né? Em outras palavras, o amor humano revela Deus e leva, então, à experiência de Deus. O amor humano nos revela a Deus e nos leva à experiência de Deus. Você faz uma experiência de Deus no amor. E isso, né, o amor realiza de forma revolucionária, né, quebrando todas as barreiras que os homens criam, né, para reprimir, oprimir e explorar o corpo e a alma do povo. Não é à toa, meu amigo, minha amiga, né, que o autor preferiu entregar a autoria do seu livro ao rei Salomão. Porque se é Salomão, o autor de um livro, né, que enaltece, né, o corpo, que enaltece, que fala do amor bem aberto, quem iria contra o rei? O que o rei falou, está dito, tá certo? Então, nós vemos a grande sabedoria, né, do autor, né, de colocar esse livro na autoria como do rei Salomão, né, porque ninguém iria contestar o rei Salomão. O que esse livro tem a ver, então, para nós, hoje, que somos cristãos? Esse livro, né, tem duas interpretações. Né? Então, bem cedo entre os judeus e mais tarde entre os cristãos, né, o Cântico dos Cânticos, né, perdeu o seu teor implícito, né, de crítica ao contexto histórico e social do pós-exílio, como esse contexto, né, que eu falei para vocês. E aí, então, ele ganha um novo sentido. Então tem duas interpretações. A primeira interpretação religiosa, depois a interpretação profana. Vamos então à interpretação religiosa desse livro? Pois bem, o Cântico dos Cânticos fica inteiramente espiritualizado e o amor humano de que se trata é simplesmente uma grande parábola do amor que liga Javé ao seu povo. Tá? Então, o Cântico dos Cânticos é visto nesse contexto de espiritualidade, né? Uma grande parábola, né, do amor de Deus para com sua humanidade. Quem é o amado? O amado é Israel. Não, o amado é Deus. Deus é o amado e a amada é Israel. Né? O povo de Deus é a amada e Deus é o amado. Então, o livro dos Cânticos é essa parábola, né, para falar do amor de Deus, né, para com o seu povo. E foi, então, certamente graças a essa interpretação que o Cântico dos Cânticos entrou, né, na lista dos livros sagrados. E os cristãos, né, continuam essa, né, visão judaica, adaptando-se à fé, né, segundo o Novo Testamento. Então, segundo o Novo Testamento, né, vendo Cristo, portanto, é o amado. E o povo cristão seria, então, a amada.
Nós, os cristãos, a amada, e Deus, no caso Jesus Cristo, o amado. Portanto, meu amigo, minha amiga, o Cântico dos Cânticos seria a parábola sobre o amor de Cristo pela igreja, tá? E na Idade Média, né, a interpretação se amplia. Então, a amada seria então a humanidade inteira. A humanidade inteira é amada, que busca desesperadamente pelo amado, que é Deus. Deus, Jesus Cristo, é o amado e nós, o povo, a amada que buscamos. Se você ler lá em Efésios, né, São Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 32, vai estar dando essa menção para a gente aí, tá? Para a gente entender isso, né? A humanidade, né? A humanidade é a amada e o amado Jesus Cristo, né, que, né, tem esse amor imenso por nós. E aí temos também a interpretação profana, porque o Cântico dos Cânticos seria apenas uma analogia, né, de cânticos de amor para celebrar o amor humano. Nada mais do que isso, né? E essa interpretação nasceu já entre os judeus do século I antes de Cristo. E de uma certa forma, tem defensores até hoje, tá, minha gente, né? Que vê que não, o Cântico dos Cânticos é simplesmente para falar do amor humano, nada mais, nada menos que isso. Então, aqueles que têm essa visão, que o livro dos Cânticos é uma coletânea de poemas para falar do amor humano, essa é uma interpretação chamada profana, ok? Agora, a interpretação espiritualizada, vamos dizer assim, a interpretação religiosa, né? Então, entende esse livro como uma parábola, né, para explicitar o amor de Deus, né, para com o seu povo, que somos nós, né? Deus, o amado, e nós, o povo, né, a amada, que busca, né, que sente saudade, né, que vê toda a beleza esplendorosa, né, do amado de Deus. O Cântico do Cântico seria, portanto, então, a celebração do amor humano dentro e através do qual se manifestam Deus e o seu amor. Olha que bacana, minha gente, muito bonito isso, né? O cântico, na sua ousadia e beleza, é um convite aberto para todos nós encontrarmos Deus em nossa experiência de amor. Apesar de ser vivido por nós, sempre nos envolve, né, e ultrapassa também, vamos dizer assim, um mistério que está sempre além de toda compreensão, mas que sempre nos chama para a encarnação. Então, a encarnação de Jesus Cristo é o grande sinal do amor, né? Essa experiência do amor. E depois, lá no Novo Testamento, nós vemos, né? João, né, chamando, né, que Deus é amor. Só faz a experiência de Deus, né, aquele que é amado por Deus, porque Deus é amor. Né? Lembra disso? Né? Isso é importante nós sabermos tudo isso. Né? Então, meu amigo, minha amiga, né? Já que o amor é uma faísca de Javé, como diz, né, o livro dos Cânticos, o próprio Deus parece necessitar do amor humano, né, como um espelho em que ele próprio veja a sua imagem. Então, na experiência do amor humano, os próprios amantes se revelam a si mesmos, revelam um ou outro, né, o universo, e juntos fazem a experiência dos mistérios do próprio Deus. Né? Então, essa união, né, no amor, que o amor faz, leva então as pessoas a fazer a experiência do próprio Deus, né, que é o amor. Vamos lá, todo mundo pegando a Bíblia aí rapidinho, né, já era para estar aberto, pega a sua Bíblia aí, Cântico dos Cânticos, capítulo 1, Cântico dos Cânticos, capítulo 1, no versículo 1, né, nós vamos saber o título, né, como eu já falei para vocês. Então, o título do livro dos Cânticos está no capítulo 1, versículo 1. Né, diz lá, né, o rei é dedicado ao rei Salomão. Depois, nós vamos lá no capítulo 1, versículo 2 ao versículo 4. É a grande abertura, mostrando então, minha gente, né, repentinamente, né, o clima de êxtase, né, que percorre todo o livro. Bem no início nós já descobrimos ali, né, que tem a coisa ali caliente, bem caliente mesmo, bem no início ali, né, o desejo de concretizar o amor com todos os seus rituais. E aí então o texto vai falar de cheiro, vai falar de beijo, vai falar do encanto do amor, e aí que leva isso tudo, que leva à realização sexual, à exultação, à alegria, né, o amor realizado, né, que o amor na sua realização, que chega até a embriagar. Olha que bacana, minha gente, ali, né? É coisa muito sublime. Lá no início,
Capítulo 1, versículo 2 ao 4, vai estar tudo falando sobre isso aí, né? Depois a gente vai lá para o capítulo 1, versículo 5 ao versículo 8, né? Os versículos 5 e 6, né, apresenta a mulher, né? Ela é uma camponesa queimada pelo sol. Lembra quando você leu isso? Né? Vai mostrar isso para todos nós. E também apresenta-lhe o amado. Quem é o amado? O amado é um pastor, né? Sempre perambulando em busca de pastagem, né? Para o rebanho. O versículo 7 vai estar falando sobre isso. E lá no versículo 8, né? Ela faz uma pergunta, a sua pergunta ansiosa, os pastores, né? A amada, né? Que sai à procura do amado, ela faz a pergunta para os pastores, né? Talvez, né? Os amigos do amado, e que lhe dão uma pista. Olha, que leve as suas cabras para pastar perto das tendas em que os pastores descansam, porque talvez lá ela poderia encontrar o amado. Né? Então, logo no início do livro dos Cânticos, nós vemos a amada que sai à procura do amado. O capítulo 1, versículo 9, e que vai até o capítulo 2, versículo 7, começa então, né, o diálogo entre os namorados, né, que acaba levando o clímax, né, da união, né, íntima. Trocam-se de elogios, minha gente. Né, coisa mais linda, né? Ele compara a beleza dela, né? A beleza, a elegância, o esplendor de uma égua, né? E que conduz os carros do faraó. Tem muita gente, mas ixi Maria, eu ser comparado com uma égua, né? Mas a égua devia ser um animal muito bonito lá e que todo mundo invejava. Então falar que a sua namorada, a sua enamorada é como a égua, dizer que ela é muito bonita. Você tem que ir lá no contexto da época, né? Hoje talvez não fica legal, né? Você dizer isso, né? Mas se você tem que, né, ir lá para o contexto da época. Então era um elogio enorme, né, que o amado fazia para ela, né? E aí segue, né? Aí, né? Elogia o pescoço dela, né? Ainda que seria ótimo para colocar joias, enfim. E vai falando, né? Muitas coisas bonitas, né? E ela responde ao amado que certamente está deitado. E o deitado aí, ele está deitado com a cabeça entre os seios dela. Olha só o clima aí, né? Entre os seios dela. E como se fosse, né, um saquinho de mirra. Ele deitado entre os seios dela. Né? As mulheres, você pode imaginar, as mulheres colocavam um saquinho de mirra entre os seios, né? Certamente para ficar perfumada, enfim. É assim que ela sente ele, né? Ali naquele momento ali. Né? Ele entre os seios dela, né? Como os saquinhos de mirra, né? Que coloca ali, né? E juntos, né, ele e ela, né, celebram o amor. Ambos estão num cenário muito interessante, que é o cenário campestre, né? O campo está lá no campo, todos estão deitados, ambos estão deitados na grama, dentro de uma casa formada pela própria natureza, cheia de cipestres e cedros. Né? Olha que bacana, né? O cenário, olha, gente, é um jardim. Não quer coisa melhor para você viver o amor, né? Num jardim, não é verdade? Né? Tudo florido, né? O perfume do campo, o cheiro do mato, da terra. O texto lá no capítulo 2, versículo 4, 5, né? Sugere então o clímax do amor, né? Comparando a embriaguez do vinho dentro de uma adega. Você imagina o grau de álcool que tem dentro de uma adega quando, né, todo o vinho está ali? Pois bem, né, o clímax do amor é tão intenso, né, que é como, né, que fosse ali, né, estavam embriagados, né, no amor, né, muito bacana. Versículo 4 sugere então, né, a investida do amado e a realização do sexo, né, visto aqui como, né, o ataque dos exércitos. Olha só que interessante, né? E isso é confirmado no versículo 5, né? Pois, né, os bolos de passas, né, e de maçãs eram considerados afrodisíacos para o amor, né, sugerindo então a plena participação da mulher no prazer. Olha o que eu estou dizendo, a plena participação da mulher no prazer, porque ela não tinha direito a isso, ok? A mulher não tinha direito ao prazer. Quem tinha direito ao prazer era o homem. Né? Mas aqui não, o livro dos Cânticos mostra para todos nós, né, que a mulher também tem esse direito, né, tem o direito aí, né, muito bacana. Terminada então a relação íntima, resta então a ternura que prolonga, serena, né, seguramente a relação amorosa, é aquele pós. No capítulo 2, versículo 7, encontramos então um refrão, né, que também aparece lá no capítulo 3, versículo 5, e lá no capítulo 8 também, nos versículos 3 e 4. O amor providencia o repouso sereno, tranquilo dos amantes, né, que permanecem juntos e abraçados. Né? Você sabe muito bem do que eu estou falando, né?
E aí, seguindo, nós vamos falar a primavera do amor, o capítulo 2, versículo 8 até o versículo 17. Fala lá, olha, se o inverno lembra, né, logo o frio e a cinza da ausência da vida da natureza, porque quando chega o inverno, não na nossa região, né, mas lá naquela região o inverno, né, acaba tudo, minha gente. Acaba tudo, né? Então não tem vida. No amor, então, ele invoca, né, simbolicamente a ausência da pessoa amada. Aí vem a tristeza, né? Então o inverno no amor é a ausência da pessoa amada. Porque não tem vida. Porque se o amor, se a pessoa amada está distante, a vida está longe, né? Então tá aí, vamos continuar, né? Aqui então a primavera da natureza torna-se símbolo e imagem da primavera do amor, despertando então com o retorno da pessoa amada. Então quando a pessoa amada retorna, volta, né, nasce a primavera. O que é a primavera, minha gente? A primavera não é onde tudo brota, onde a vida brota, a vida floresce. Então, o amado ausente, sem vida. Mas quando o amado está presente, a vida floresce. Tudo floresce. A vida brota. Olha que bacana, né? Muito lindo, muito lindo, muito lindo, né? E aí, então, né, os versículos 8 a 10, né, nós vemos aí o convidado da amada para sair. Né? O amado convida a amada para sair. Né? O convite é para deixar o inverno, né, da ausência e tristeza. Porque se no inverno, né, tem a ausência e tristeza, porque o amado não está presente, né, o campo aberto, né, da expressão do amor, aí vem as flores, os perfumes, os frutos, os cântaros dos pássaros, como o despontar de uma nova manhã. Isso está lá no capítulo 2, versículo 13, né? A nova manhã que aparece aí, né? E aí, então, nós vamos falar aí da ansiosa busca noturna, a ansiosa busca noturna que aparece lá no capítulo 3, versículo de 1 a 5. O capítulo 3, versículo de 1 a 5 é um outro poema, O poema, então, que é o capítulo 3, versículo de 1 a 5, desenvolve o tema da presença e ausência, e também o da procura e do encontro. Né? Então, lá vai falar da presença, da ausência e da procura e do encontro. E aqui, então, encontramos um grande paradoxo do amor. A presença leva à exultação, a presença do amado. A ausência sentida leva também a experimentar a presença, mas do modo de ausência. Quando a pessoa amada não está, o amor também é sentido, mas ele é sentido de uma forma de ausência. E isso, então, é uma presença dolorosa. A presença do amado de uma forma ausente, ela se torna para a amada dolorosa. E você sabe muito bem disso. Quando a pessoa que você ama não está próximo de você, ela está com você, mas de uma forma ausente. E, portanto, você sente saudade, você sente a vontade de estar perto da pessoa amada. Mais uma vez, então, a mulher rompe as barreiras, minha gente, dos preconceitos. Ela sai à noite para procurar o seu amado. Isso é impensável para as mulheres naquele tempo, como ainda hoje. Você que é pai e mãe acha muito estranho a sua filha, à noite na rua sozinha. Não é verdade? Eu estou falando mentira? Agora imagine isso, 400 anos antes de Cristo, uma mulher sozinha, à noite, procurando a pessoa amada. Uma mulher de direito jamais faria isso, a não ser as prostitutas. Mas aqui, essa mulher, ela rompe as barreiras. Porque se ela está procurando amado, sente a ausência dele, ela sai à procura desse amado. Não importa o que vão falar, o que dizer dela, mas ela sai à procura. E aí, abre lá o capítulo 3, versículo 4. Acompanhe aí na Bíblia comigo aí. Capítulo 3, versículo 4. A mulher, então, agarra o seu amado e leva para apresentá-lo à mãe. O quê? Hein? Você viu isso aí? Ela, quando encontra o amado, ela leva o amado, ela diz que leva o amado para apresentar à mãe. Está errado. Tem que apresentar para o pai. Mas aqui, não sei se você observou, nenhum momento fala da figura do pai. Sim, da mãe. 4 ou 5 vezes, se não me engano, o livro Cântico dos Cânticos fala da mãe. Mas do pai, não fala. E as únicas figuras masculinas que aparecem aí,
é o amado, mas os irmãos. Lá no final do capítulo aparecem os irmãos, muito preocupada com a irmã, de uma certa forma, preocupação até que, leva ela a ser escrava deles, né, assim, no sentido assim, né, prisioneira, né, mas ela não, eu sou dona de mim mesmo, lá no finalzinho, né. Então aqui a amada, quando encontra o amado, ela leva para apresentar a mãe. Então aqui você já percebe que porque a sociedade da época, meu amigo, minha amiga, era uma sociedade patriarcal, né, era o homem o centro de tudo. Aqui não, o livro está mostrando justamente, está quebrando essa barreira. Está quebrando essa barreira aqui, né? A mulher vai ser apresentada para outra mulher, leva o amado para ser apresentado. Geralmente, né? É o contrário. Aqui o livro dos Cânticos dos Cânticos apresenta isso para nós. Loucura parece, não é? Pois é, está lá na Bíblia, né? Para quem não sabe ler a Bíblia, interpretar a Bíblia, né? Nem percebe isso, né? Bom, no Cântico dos Cânticos, a voz e a iniciativa cabe quase sempre à mulher. O homem tem um papel secundário. E como eu já disse para vocês, o pai nunca aparece. Você não vê aparecer aqui a presença do pai aqui. Ok? Né? Teve muita gente que ficou assustada aí, não ficou? Você não tinha percebido isso quando leu o livro, certamente, não é? Eu precisava de uma explicação um pouquinho mais aí. Agora, quando você lê novamente, você vai prestar atenção nesses pormenores aí. É super importante. Então vamos lá, sonhando com casamento. Quem é que não sonha com casamento? As mulheres sonham tanto com casamento, não sonham, né? Né? O capítulo 3, versículo de 6 a 11, gente, é um outro poema, né? Pega aí a sua Bíblia aí, né? Aqui é projetado, então, nesses versículos, o dia do casamento. E é celebrado na presença da mãe. O casamento é celebrado na presença da mãe e não do pai, minha gente. Confere isso aí no versículo 11. Capítulo 3, versículo 11, minha gente. Olha só que interessante. O casamento é celebrado na presença da mãe e não do pai. Nossa, mãe, né? O amado é visto como o rei Salomão. Né? Porque para os amantes, né, o amado e a amada são considerados reciprocamente como rei e rainha. Então aqui está falando, né, o amado é o rei Salomão, né? E é claro, né, a amada seria a rainha, né? Porque justamente assim, aquele que se casa é considerado, então, portanto, o rei. O capítulo 4 vai falar para nós da revelação da beleza feminina. É muito lindo, né? Todo o capítulo 4 até o capítulo 5 vai falar da beleza feminina. Então, num tempo em que a mulher era desprezada, lembra que eu falava para vocês? E reprimida socialmente, inclusive por motivos religiosos, né, o cântico explode num elogio a ela, revelando toda a sua beleza e valor. O poema, então, se divide em 4 partes. Qual o poema que eu estou falando? O poema que eu estou falando é o capítulo 4, versículo de 1 até o capítulo 5, versículo 1. Estou falando desse poema. Esse é um poema, tá certo? Esse poema se divide em 4 partes. A primeira parte fala da beleza do corpo feminino. Vamos então falar da beleza do corpo feminino? Que está lá no capítulo 4, versículo de 1 a 7. Tá? Capítulo 4, versículo 1 a 7, vai falar da beleza feminina, do corpo feminino, né? E aí é muito interessante que passo a passo vai descrevendo a beleza feminina, né? Mas começando de cima para baixo. Não sei se você prestou atenção quando você estava lendo, né? Fala dos olhos, né? Veja bem, fala dos cabelos, fala dos dentes, né? Que eram os dentes sem falhas, né, da mulher, da amada. Fala dos lábios dela, né, os lábios dela fitas vermelhas, né? Fala das faces, do pescoço, dos seios, né, do peito e, né, do sexo. Fala do sexo, né, ali, né? E ainda a ida do amado ao monte e a colina, porque lá vai falar, né, que o amado foi ao monte e à colina, sugere justamente aí a relação sexual. Então, depois de descrever justamente a beleza feminina, né, começando dos olhos, passando pela boca, né, pelos seios, enfim, vai, né? Aí no final, né, sugere a relação sexual quando diz, né, que o amado sobe, né, ao monte e à colina, ok? Muito bacana, né? Bacana demais. Assim aí vem a segunda parte do poema. A segunda parte do poema está lá no capítulo 4, versículo de 8 a 11.
A segunda parte desse poema, então. E ali, então, fala da beleza física da mulher, né, que passa-se, né, para a sua presença bela e sutil. Né? Então, fala de distância, né, fala do olhar, né, cativante que ela tem, das carícias. Né? Fala também da fala melodiosa dela, das roupas perfumadas. Então, mostra a graça da expressão feminina aí. Né? Quem é ela? Né? Essa segunda parte do poema. A terceira parte do poema vai falar da integridade feminina, que é o capítulo 4, versículo 12 ao versículo 15. Finalmente, temos então um elogio moral e, né, o louvor incondicional da vida e dos costumes da jovem. Né? O tema do jardim fechado, isso aí é muito importante. Lembra aí do tema do jardim fechado? Né? E da fonte lacrada, né? Um paraíso cheio de flores, frutos perfumados, alude, portanto, à pureza e à fidelidade exclusiva com que a mulher se reserva para o amor. Contrariando, então, o preconceito patriarcal da época, né, que falava que via a mulher como ela era promíscua e que, de uma certa forma, ela era inferior e, além disso, fazia de tudo para inferiorizar o homem também. Então, a visão que se tinha da mulher na época era isso. A mulher era promíscua. E com seu jeito promíscuo, acaba infernizando a mulher, o homem, aliás, infernizando a mulher, levando o homem também, no caso, o homem, a se inferiorizar. Né? Então, era uma visão muito cruel, né, que se tinha da mulher. E aí, então, o poema vai mostrar que ela, não, muito pelo contrário. Né? A mulher ela é um jardim fechado. Né? É um jardim perfumado, né? Cheio de frutas, então para mostrar justamente, né, que ela não é nada daquilo, né? Ela se prepara, se reserva para o amor, para celebrar o amor, ok? Né? Muito pelo contrário daquilo que se pensava na época. E a última parte, então, portanto, vai falar da consumação do amor. Consumação do amor, né? Revelada então em sua beleza física, social e moral. A mulher, então, recupera a sua dignidade e se dispõe a abrir o seu jardim, isto é, né, entregar ao amado todo o valor e toda a beleza que possui. Então, o convite aos ventos norte, sul, né, frios e quentes, que atravessando o jardim espalham os seus perfumes, é uma alusão ao clima do amor que envolve todo o ambiente de entrega. Então, quando ela falava aí, né, os ventos, os perfumes, né, ali, né, os ventos quentes, né, os que se espalham, mostrando justamente todo esse movimento que há, né, para que aconteça a vivência e a celebração do amor. O amor entre duas pessoas, portanto, torna-se convite para que as outras pessoas também se entregam à magia e ao mistério do amor. Né? Isso é muito interessante, muito bacana. Por fim, então, depois de falar então, de toda a beleza feminina, em todo sentido, né? Eu falei na beleza física, na beleza social, na beleza moral da mulher, é claro que aí ela faz o elogio à beleza masculina. Né? Ao elogio do amado, então a amada vai falar da beleza masculina. É o que nós vamos ver, então, no capítulo 5, versículo 2, até o capítulo 6, né, o versículo 3. Nós encontramos a amada sonolenta. O amado, ele, né, bate na porta, né, como finalmente ela acorda da sonolência e, ao dar-se conta do que está acontecendo, sente-se uma mais profunda emoção. Aí no versículo 5, a amada ainda se perfuma com mirra, atrasando para o encontro do amado. E aí, então, finalmente, quando ela se levanta e abre a porta, não encontra mais o amado. O amado se foi e já é noite. Mas aí o que ela faz? Lá no capítulo 3, versículo 5, ela procura, né? Daí a procura da amada, ela sai de casa gritando pelas ruas, pela praça. Ela sai, né, gritando pela praça. E aí então ela encontra com os guardas, né, e com os sentinelas. E aí o que acontece? Ela é agredida. Né? Ela é agredida. Né? Porque eles, de uma certa forma, né, nesse horário, como diz, né, sair à noite sozinha, isso não é coisa para a mulher direita. E aí, é claro, vem a agressão. Né? Os sentinelas e os guardas agridem. Mas ela não se dá por vencida. Mesmo agredida, toda machucada,
né, ela continua à procura das mulheres. E o que ela faz? Ela continua à procura do amado. E o que ela faz? Ela convoca as jovens, né, para ajudar a encontrar o amado. E é muito interessante que ela diz assim: se vocês encontrar, diga para ele que eu estou doente de amor. Estou doente de amor. Né? Essa é o fato pelo qual elas devem, né, ajudá-la a encontrar. Né? Ela está ferida, ela apanhou dos guardas, mas ela convoca as mulheres para ajudar e para dizer para ele que ela está doente de amor, porque ela sente a ausência dele. A ausência dele é muito dolorida. E aí então as mulheres perguntam: mas como? Como nós vamos saber quem é o seu amado? Como ele é? Dê uma pista para nós de como é seu amado. E aí então ela vai falar, né, quem é ele, né? E ela vai descrever. Ela descreve como é o amado. Lá no capítulo 5, versículo 9 ao 16. Ela começa a falar dele da cabeça aos pés. Primeiro fala que ele é branco, depois fala da cabeça dele, fala dos cabelos dele, que são negros, fala dos olhos, dos dentes alvos, né, dele que tem, fala da face dele, fala da barba. Isso é muito interessante, porque a barba era sinal, né, da força viril, né, que os orientais costumavam perfumar. Né? Então, tinha barba, e além de ter a barba, né, se perfumava a barba, né, porque é para mostrar que é viril, né, no caso. Né? E ele então fala justamente disso. Né? Fala dos lábios, né, e depois dos braços e as mãos dele. Fala do tórax, do ventre, né, o tórax, né? E, por fim, fala das pernas do amado. Ela vai descrevendo ele e mostra lá no versículo 15 que ele é imponente, altaneiro, como o Líbano e como os cedros. E ele, né, todo, né, ela termina dizendo que ele todo é uma delícia. O que pode significar a descrição da beleza masculina feita, né, por uma mulher? Talvez essa seja a pergunta. E aí então, escutando, né, o que a mulher diz sobre o homem, o Cântico dos Cânticos está rompendo a couraça dos preconceitos e dos costumes patriarcais, né, mostrando que ela também, a mulher, tem direito de expressar os seus gostos, né, os seus caprichos. E os homens, né, tão acostumados a estar por cima, estejam preparados, né, que se cuidem. Talvez essa a grande mensagem que querem passar para todos nós, né? Que a mulher tem direito também, né, de dizer o que ela gosta, né? O que ela admira no homem. Não é só o homem dizer da mulher, mas a mulher também. Né? Veja bem que interessante, olha que revolução que é, não é, minha gente? O capítulo 6, né, vai falar, os primeiros versículos, de 1 a 3, vai falar da certeza do amor, né? Porque as mulheres, dentro, né, aquele coro de mulheres que pergunta, que vai procurar o amado, pergunta: será que ele não está com outra mulher, com outras mulheres? E aí ela vai dizer assim, né, o meu amado é meu e eu sou do meu amado. Para dizer que ela tem a certeza do amor do amado. Olha, que bom se nós pudéssemos ter essa certeza do amor de Deus. O que nos falta é isso, né? Nós falamos que amamos a Deus, mas não temos a certeza do amor de Deus para conosco. Quem sempre está duvidando do amor de Deus, né? Não é? Porque nós não amamos o bastante, duvidamos do amor dos outros. Mas aqui não. A amada diz, né, eu sou do meu amado, o meu amado é meu e eu sou do meu amado. E vou passar lá para o capítulo 7. O capítulo 7, minha gente, né, que apresenta ali a dança, né, a dança do êxodo, né, elas dançando, né, enfim, ali falando ali. Né? Então a dança é um ritual envolvente, como você pode ler lá, né, um ritual envolvente. E através dela, o interior da pessoa. E se expressa, então, de dentro para fora, movendo o corpo, né, o sabor das emoções. A dança é a libertação do corpo e da alma, expressando, né, o que a pessoa sente e também o que quer provocar nas outras pessoas. Neste poema, a dança da amada é o ritual com que ela envolve o amado, levando-o ao encontro íntimo até o êxtase do beijo, onde os corpos, né, e a respiração facilmente se unem. Então, é o clímax maior, né, da vivência, da celebração do amor. E no capítulo 7, que entrando também, lá no final do capítulo 7, entrando no capítulo 8, já estou quase terminando, né? Já estou no capítulo 8, né? Esse novo poema descreve, então, progressivamente o envolvimento amoroso, né? Da vinha para a rua e da rua, né, até a casa da mãe, a fim de consumar o amor
que não deve ser forçado, pois ele tem seus próprios caminhos. Então, o amor não se força ao amor, né? E o amor tem os próprios caminhos. Então, não tem esse negócio de amar, né? Amor por arrumação, não. Né? O amor, ele é livre, ele extrapola tudo que se pode imaginar, né? No capítulo 8, versículo 5, até o versículo 7, né, fala do mistério do amor. Então, este poema é o grande final. Presta atenção, minha gente. Esse poema, né, o capítulo 8 aí, no final, o capítulo, versículo 5 e 7, é o poema, é o grande final e o ponto mais alto de todo o livro. É só neste momento que se menciona, então, a relação entre o amor humano e Deus, né, fazendo descortinar todo o valor do mistério do amor humano. É quando, né, diz lá que debaixo da macieira, onde a amada foi gerada pela mãe, né, e a macieira era considerada a árvore do amor, dizendo então que ela, a amada, ela foi gerada, né, no amor, ela é fruto do amor. E há lá então o poema, né, o versículo 6, né, que diz assim, né, grave-me, né, como selo em seu coração, né, como um selo em seu braço, pois o amor é forte, é como a morte, cruel como um abismo, é a paixão. Suas chamas são chamas de fogo, uma faísca de Javé. E é isso aí que eu queria chamar a atenção de vocês, sobre faísca de Javé. Porque não dá para falar outras coisas, porque tem tantas outras coisas bacanas aqui, minha gente. Mas a faísca de Javé. Quando o livro dos Cânticos lembra faísca de Javé, nós somos convidados a nos remeter lá no livro do Êxodo. Vamos todo mundo lá para o livro do Êxodo? Quando Deus aparece para Moisés numa sarça ardente. A sarça fumegava, ela queimava, mas ela não se desfazia. É isso que é o amor. Essa faísca de Javé. Esse fogo que queima, mas não desfaz o amor. Ele queima, ele arde, mas não desfaz o amor. Então o amor de Deus para conosco, ele arde, ele queima, mas jamais passa. Ele continua vivo, ele continua, né, com toda a força, todo o vigor. Né? Então é nesse sentido, por isso, né, que o autor do livro dos Cânticos, nesse momento, coloca dizendo para todos nós, né, que o amor é forte como a morte, suas chamas são chamas de fogo, uma faísca de Javé. O amor jamais termina, ele arde, ele faz sofrer, ele dói, mas ele alegra, ele realiza, ele nos traz a presença de Deus, nos faz experimentar a presença de Deus. Para terminar, porque no finalzinho do livro dos Cânticos aparecem os irmãos dizendo o que nós vamos fazer com as nossas irmãs quando alguém vem pedir sua mão. Lembra desse poema? E assim, nós vamos guardá-la, nós vamos, enfim, etc e tal. E aí ela diz assim, não, eu sou a muralha. Ela diz, né? Eu sou a muralha, eu sou forte, eu sou a muralha. E isso ela estava dizendo, né? Quando eu sou a muralha, os meus seios são torres. Ela estava dizendo para eles, né, que ela é dona de si mesma. Ela não precisa de cuidados principalmente que faz dela escrava, entendeu? Prisioneira. O amor, ele não aprisiona, não pode aprisionar. O amor liberta. É por isso que nós temos que então experimentar o amor de Deus. O amor de Deus não nos faz prisioneiro. O amor de Deus nos liberta. O amor de Deus nos encoraja. Ele nos encoraja. Arde, nos faz forte, nos faz vencer até a própria morte. Meu amigo, minha amiga, que Deus te abençoe muito, né? Que você possa ter uma noite feliz, que o seu amor a partir de hoje seja mais intenso, né, com as pessoas amadas, e que nós todos procuremos procurar pelo amado, né, que nos faz tão bem, que nos faz realizados, e que isso nos encoraje a sair pelas noites afora, enfrentar até as mesmas agressões, para não deixar perder o amor. Fiquem todos com Deus, um grande abraço, tchau, tchau, e até então, né, na próxima live bíblica, né, com o Livro da Sabedoria. Tchau, minha gente, fique com Deus.